Olá pessoal, estamos aqui para mais um Célula Online. Hoje nós vamos ver o estudo número 4 da temática sobre obediência, o perigo da arrogância. Um tema bastante importante e nós vamos estar tratando desse assunto agora. Vou ler alguns versículos para a gente fazer algumas considerações. Primeiro, em Salmos 5, versículos 4 e 5. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade, na injustiça, na iniquidade, e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos, ou seja, os arrogantes, não terão lugar em tua presença. Pois odeias todos os que praticam o mal, obras más, maldade. Outro versículo lá em Provérbios 8:13. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Outro versículo, fundamentando bem o que nós estamos tratando. Provérbios 16, versículo 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Outro versículo em Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, contendas, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Outro, lá em Isaías, capítulo 13, versículo 11. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. E o último, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Aqui, no caso, Paulo falando na escolha de liderança para a igreja. Tendo esses versículos como pano de fundo, vamos então a fazer algumas considerações sobre arrogância. Qual é o significado de arrogância? Prepotência, insolência, independência, atitude de superioridade, desprezando os outros, orgulho, altivez. Essa é a definição do termo arrogância. E uma coisa importante, e a gente viu nos versículos que foram lidos, que Deus resiste ao soberbo. Tem aqui as citações dos versículos, e quando você adquirir a sua apostila, você vai poder consultar aí na sua Bíblia. Vou ler aqui um texto de Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15. A vossa atitude para comigo tem sido de altivez e arrogância, diz o Senhor. Mas vocês dizem, que queres dizer com isso? O que é que foi que dissemos contra ti? Prestem atenção, vocês dizem assim, a maneira do povo falar. É uma coisa inútil e sem sentido adorar a Deus e obedecer-lhe. Para que serve cumprir os seus mandamentos? Lamentarmos-nos e arrependermos-nos diante do Senhor dos Exércitos? Portanto, daqui em diante diremos, olha a loucura do povo. Abençoados os soberbos, porque os que praticam o mal prosperam, e os que ousam enfrentar os castigos divinos escapam. Olha a loucura do povo. E outro versículo em Provérbios 16, 5. Deus, olha a diferença do que o povo estava falando, do que Deus, a opinião de Deus. Deus abomina o orgulho. Por muito que o orgulhoso faça, o orgulhoso não escapará ao castigo. Não tem como fugir do julgamento divino. Muito bem,
De 6 coisas que a Bíblia diz que Deus odeia, a arrogância é uma delas. E ele coloca no mesmo nível, no caso da arrogância, da imoralidade sexual e do homicídio. Está no mesmo nível de importância de coisas que Deus odeia. A palavra arrogância no Novo Testamento, ela aparece com 2 palavras essencialmente com o mesmo sentido. Uma delas significando imoderado, arrogante, excessivo, pomposo, inchado, extravagante, gabar-se, e aqui eu cito os textos, e o outro, inflado, orgulho, inchaço, presunção, altivez. Essas 2 expressões aparecem no Novo Testamento. E o interessante para nós, chamando a nossa atenção, é que a arrogância, ela é o contrário da piedade e do amor. É o oposto. E a arrogância, ela acaba sendo uma demonstração patológica, distorcida da nossa própria autoestima. É um exagero, não é? E acaba se tornando uma prisão. Uma mentalidade egoísta, ela é obstinada e ela diz para si mesmo que o mundo gira em torno dela. Ou seja, acaba tendo uma expressão de zombaria, é uma cegueira espiritual, é uma pessoa convencida que não tem bom senso e não consegue enxergar a si mesmo. Ela acaba esnobando aqueles que estão à sua volta e ela acaba se tornando uma pessoa prepotente. A minha opinião vai prevalecer. E aqui eu cito os versículos para fundamentar. Paulo nos exorta a não termos uma consideração muito elevada acerca de nós mesmos. Ele pede moderação, bom senso, humildade quando nós olhamos para nós. E é pela medida da fé que nós devemos avaliar as coisas. São coisas espirituais que predominam na nossa avaliação daquilo que acontece na nossa vida. Certas pessoas têm uma experiência mais profunda com Deus do que outras. Mas é pelo lado espiritual, não é pelo lado humano, natural, pelo currículo da pessoa, mas pela profundidade do relacionamento dela com Deus, pela experiência que ela tem com Deus, pelo nível de revelação que ela tem de Deus. É assim que nós comparamos as coisas para a gente não entrar num campo perigoso da discriminação. Interessante é que arrogância é um impedimento para relacionamentos saudáveis. Onde tem arrogância não tem relacionamentos saudáveis. Por quê? Por causa da intimidação, da competição e esse desejo de vanglória, de receber toda a atenção, de prevalecer em todas as decisões. E agindo assim, nós nunca vamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Porque a gente vai cair naquela coisa tóxica do controle e da dominação, que nós já estudamos e a gente tem que evitar esse caminho. O caminho de Cristo, que é o exemplo para nós, é o caminho da humildade e do serviço. Para servir as pessoas, você precisa ser humilde. E você não pode ter a expectativa de receber recompensas terrenas, porque quem vai nos recompensar é o próprio Deus. Então, o foco, a visão é diferente. E nós vivemos para agradar a Deus e não agradar as pessoas. Nós abençoamos as pessoas. Por quê? Porque a nossa motivação é agradar a Deus, obedecendo a Deus em tudo. E a motivação é o amor, né? E quando nós abençoamos alguém, a glória é para Ele. As ações de graças são para o Senhor. Deus dá graça a quem é humilde, mas a quem é soberbo, Deus
resiste, ele se opõe. E isso acaba sendo um problema sério na nossa vida. Um ponto importante que eu quero salientar aqui é que o egocentrismo é uma prisão, é a prisão da idolatria de mim mesmo. A idolatria do eu que acaba se tornando numa egolatria e que é dominada por um egocentrismo, ou seja, eu sou o centro de tudo. Uma visão distorcida. E isso, no hebraico, a palavra que tem esse sentido no Velho Testamento, está lá em Samuel 15, 23, nós já vimos isso, lá quando Samuel fala com Saul a respeito da sua desobediência. A palavra que aparece lá é patsar. Não sei se a pronúncia é essa, me desculpem se estiver errado, mas o termo é esse. E ele tem o sentido de obstinação, de insubordinação. Ideia fixa, não cede, é teimoso, cabeça dura, é insistente, faz pressão, empurra a sua vontade para cima dos outros e é insistente e prepotente. Então veja bem como isso é perigoso. Tudo tem que ser do meu jeito. E eu pressiono para que isso seja assim. Veja bem, essa obstinação, essa insolência, essa prepotência. E essa é uma prática egoísta e corrompida. Lá no meu coração. E às vezes eu disfarço com máscaras esse tipo de coisa. Eu agrado as pessoas com segundas intenções. Eu perco o senso de objetividade, de realidade, o bom senso dos limites e das limitações, falta de discernimento. Eu distorço princípios da palavra de Deus para acomodar e justificar o meu egoísmo, não é? E eu procuro ter vantagem, algum tipo de vantagem naquela situação, naquela circunstância, e com isso eu vou perdendo o temor do Senhor. Eu já não olho mais para Deus, eu olho para a situação e para os meus interesses e começo a racionalizar. E eu vou me afastando de Deus, do temor de Deus. Eu posso ser manhoso, eu posso usar palavras elogiosas, mas hipócritas, ou eu posso simplesmente ser insistente, ser uma pessoa que promove desacato e intimidação, com prepotência descarada. Então veja bem, são várias nuances de uma doença que está dentro de mim, que eu tenho que tomar providências. Por isso que Samuel diz que a arrogância é como o pecado da idolatria. Acaba virando um feitiço na minha vida, porque é uma mente dominada, obstinada. E eu perco a sensibilidade por me afastar de Deus. Essa sensibilidade, essa percepção espiritual. E aí eu começo a racionalizar, justificar e eu acabo caminhando com essa fortaleza me aprisionando. Eu tenho que parar para analisar e refletir sobre isso. E a arrogância, ela começa a roubar a minha comunhão com Deus, e eu começo a desprezar, a rejeitar as coisas de Deus, e vou acabar numa rebelião contra Deus, porque tende a piorar. Eu tenho que prestar atenção nesse tipo de coisa. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui: eu não consigo viver fora da graça, fora da cobertura da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Eu não tenho força em mim mesmo para enfrentar todas as situações. Mas o arrogante, ele prefere o caminho da insubordinação e da independência. Deus deixa ele caminhar sozinho por conta própria. E a vida dele vai se tornar uma vida estagnada e no fim será uma ruína, um desastre.
não preciso esperar um longo tempo para descobrir que isso foi um mau caminho, uma má escolha na minha vida. Dá para tomar providência mais cedo, para evitar as consequências danosas lá no fim. É uma semeadura ruim, eu tenho que ter convicção disso. E um versículo importante, muito interessante, que eu descobri em Jonas, capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte, tentando esclarecer essa comparação que Samuel faz com relação à arrogância ser como o pecado da idolatria. Os que adoram ídolos inúteis, ou seja, que estão presos sob a idolatria, eles desprezam o amor fiel de Deus, ou seja, desprezam as misericórdias de Deus. Ele diz, não preciso do Senhor, não preciso da graça, não preciso da misericórdia. Isso é loucura. Eu não posso permitir que isso aconteça na minha vida. Só a graça de Deus me sustenta nesta vida. Isso tem que estar entranhado dentro de mim para manter essa âncora da humildade e do temor a Deus. E eu não posso ficar insistindo nessa posição, porque isso vai criar uma fortaleza na minha vida. E aí fica difícil você sair da prisão a não ser rompendo com tudo isso. Ok? E a arrogância acaba se tornando um empecilho para uma obediência integral às instruções do Senhor. Eu vou estar sempre ali naquela prisão da racionalização e da justificativa. E o que é pior, eu não reconheço a gravidade dessas pequenas alterações, como eu disse a semana passada, pequenas alterações cumulativas, recorrentes, que vão criando uma fortaleza na minha vida. Isso lá no fim vai ser um desastre na minha vida. Outro ponto importante que eu vou só citar, não vou gastar muito tempo. O foco sou eu mesmo. Quando eu tenho que olhar, eu olho para mim mesmo. Aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando. Eu não fico olhando para o outro, eu não fico olhando para as circunstâncias, eu fico olhando como eu estou agindo, como eu estou reagindo, quais são as motivações do meu coração e aonde eu quero chegar com aquele comportamento, com aquele procedimento. Eu sempre olho para mim, porque a cura de Deus começa por mim. Depois ele mexe no que está lá fora. Esse é um segredo espiritual que pouca gente percebe. Demora para cair a ficha. E evita. Quando a ficha cai logo, evita muito sofrimento desnecessário. Deus tem que trabalhar comigo, trazendo liberdade na minha vida, para que eu possa servi-lo com integridade. Para que a unção flua desobstruidamente, né? De forma desobstruída, o canal, a unção possa fluir na minha vida, mas isso não acontece sem arrependimento. Ok? Só vou comentar isso e vou para outro ponto. Elevar o nível da nossa prestação de contas ao Senhor. Sabe esse negócio de prestação de contas? É a peneira fina. É a vigilância na minha vida, é a prudência na minha vida, a sobriedade na minha vida, eu passando a peneira fina da palavra na minha vida para ver se tem algum enrosco que não agrada ao Senhor. Essa prática, que é uma prática ativa, não é passiva, ela promove a sensibilidade, a percepção espiritual e o discernimento. Mas sou eu que tenho que fazer isso. Isso não é automático na minha vida. Por quê? Por causa dessas pequenas alterações cumulativas, recorrentes, graduais, que vão criando uma fortaleza. E fortaleza é prisão.
É a minha vigilância que impede o desenvolvimento de uma fortaleza na minha vida. E uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui: toda fortaleza é construída sobre a base da mentira. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro ponto importante: fortaleza é uma prisão, é um domínio. Por isso que o termo no hebraico fala de obstinação. É como o pecado da idolatria, que se torna uma obstinação, uma cegueira espiritual na vida da pessoa. É uma comparação que Samuel faz e a gente tem que prestar atenção. Só vou ler um versículo que eu acho fundamental para o esclarecimento desse ponto. Eu já comentei esse versículo várias vezes, mas eu vou repeti-lo novamente. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 6 e 7, quando Deus fala com Caim. Muito importante. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? Por que você está com essa cara amarrada, insatisfeito? Não será abençoado se fizer o que é certo? É uma pergunta que Deus faz a ele, questionando, confrontando o semblante de Caim, irritado, nervoso. Mas se fizer o que é errado, o pecado está na porta, pronto para atacar você como um demônio. Eu estou citando uma versão aqui muito bacana. O pecado deseja dominar você, mas é você quem tem que dominar o pecado. Essa inclinação maldita da nossa alma para as coisas da carne. Eu é que tenho que controlar e dominar isso. Isso é uma escolha, é uma decisão da minha liberdade e da liberdade que eu tenho em Cristo. E o Espírito Santo está em mim para me ajudar. E a luz do Espírito Santo me ajuda a entender a palavra de Deus para obedecê-la. E eu não posso ficar desapercebido, distraído na vida, negligente, porque o diabo não dorme. O diabo está ativo na terra o tempo todo. Ele trabalha 24 horas por dia. E ele tem um exército enorme a seu serviço. E ainda tem o mundo, ainda tem a carne para colaborar. Então, eu não posso ficar distraído na vida e eu tenho que resolver essas coisas dentro de mim, para que eu seja livre, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. E é dessa maneira que eu glorifico a Deus, sendo livre. Outro ponto que eu quero apenas salientar: só a verdade liberta e edifica corretamente. A mentira nunca construiu nada que presta. A falsidade, a hipocrisia, meia-verdade, justificativa, desculpa, nada disso constrói uma vida sólida na presença de Deus. Aí vem a chuva, vem o vendaval, vem a tentação, vem a provação e a casa cai. Porque não tem fundamento. O fundamento de Deus é a verdade. E a motivação é o amor. Por isso que nós vivemos para obedecer a Deus, para agradá-lo. Eu tenho que entender isso. O amor é a verdade em plena ação. Você consegue entender isso? A verdade em plena ação. E Jesus é o exemplo maior para todos nós. A verdade em plena ação. O amor, né? É a verdade em plena ação. Eu não posso valorizar a mentira, o engano, a distração, porque isso vai contaminar a minha mente e vai corromper todo o processo de entendimento do meu coração. Eu vou olhar, sabe, o óculos está embaçado, não está no grau correto, a tua visão está distorcida. Então eu enxergo tudo errado. E eu começo a acreditar que aquilo é verdade. Mentira! Precisa trocar as lentes. Isso se chama santificação
na vida do crente. Valorize a verdade, ame a verdade, não tenha medo da verdade, viva a verdade, caminhe na verdade e ande em vitória na plenitude da verdade. Essa é a recomendação que Deus te dá nesta live. É o Espírito Santo falando com você. Eu disse na lição passada, o crente tem a cabeça no céu, mas os pés do crente estão na terra. Então a minha mente não é terrena, a minha mente é a mentalidade de Cristo, é a mente do céu, é isso que governa a minha vida. Ok? Vamos para a aplicação e assim nós encerramos esta live. 3 perguntas para reflexão minha e sua, na presença de Deus, é claro. Consigo perceber a diferença entre repetir que não vou errar novamente, é uma situação, da iniciativa de andar na verdade de Deus para agradá-lo, outra situação. Veja bem, perceba uma coisa importantíssima. Deus trabalha a partir de algo que você tem, de algo que você oferece a Ele. E o que eu tenho oferecido ao Senhor para Ele trabalhar na minha vida? Primeiro ponto. Segundo, estou convicto que racionalizar e justificar é andar em rebeldia contra Deus? Isso é forte dentro de mim? Isso é uma luz acesa no meu entendimento para que eu esteja vigilante contra as ciladas do inimigo? Quando a minha convicção é frágil, olha, não dá confiança, não dá para sentir segurança. Terceiro e última questão da nossa aplicação pessoal. Consigo identificar em quais áreas ou situações onde eu tenho falhado nesse assunto que nós estamos tratando? Dessas recorrências, dessas racionalizações e dessas justificativas? Consigo perceber? Se eu consigo perceber, o que eu vou fazer a respeito? Qual a estratégia qual a atitude que eu vou tomar para que isso não se torne repetitivo e desenvolva uma fortaleza na minha vida? Veja bem, o objetivo da minha vida é ser livre para servir a Deus. E eu sirvo a Deus abençoando pessoas. Ok? Agradeço aí pela sua conexão, pela sua perseverança aí, ouvindo até o fim. Deus te abençoe e traga entendimento ao teu coração. Um abraço.